Salve Juca Kfouri, salve César Brito. Eu sou Maria Vitória, advogada em Direitos Humanos aqui em Brasília. Eu fui presidente da Comissão da Memória e da Verdade, da OABDF. Continuo como membro nessa gestão que foi recentemente reeleita. E também atualmente sou conselheira seccional com a missão de levar o tema do direito à memória e à verdade ao aprofundamento do debate do nosso Conselho Pleno aqui no DF. Eu queria aproveitar essa oportunidade de dialogar diretamente com César Brito, que foi o nosso presidente do Conselho Federal da OAB e justamente no período em que foi apresentada pela ordem autora da arguição de descumprimento de preceito fundamental 153, que questionou a constitucionalidade da anistia aos crimes comuns atribuídos aos agentes de Estado, atrocidades como tortura, estupro e tantos outros atos inomináveis. E queria dizer que naquela época de julgamento da DPF, no primeiro julgamento da DPF, o Supremo talvez não tenha feito o enfrentamento necessário em relação ao que a nossa sociedade brasileira merecia e esperava no sentido do aprofundamento da nossa escolha democrática. E queria então ouvir o César Brito sobre esse timing atual desse enfrentamento que o Supremo precisa fazer e que tem sido afrontado violentamente, autoritariamente, e entender quais são as consequências e qual é o custo democrático de uma justiça de transição inacabada. Maria Vitória, obrigado pela pergunta. Acho que esse é um dos temas importantes e você também toca muito na ferida do momento que nós estamos vivendo agora. No direito nacional, nós chamamos de justiça de transição aquela justiça em que, pós um período de exceção, pós um período de ditadura, de violência a direitos, como aconteceu no Brasil, nós adotarmos medidas para que nunca mais voltasse esse período, para que nunca mais se repetisse esses períodos drásticos da nossa história, obscuros da nossa história. E aí você tem alguns tópicos internacionalmente aceitos. O direito à memória e à verdade, que nós demoramos muito a ser feito, já foi só no mandato da presidenta Dilma. O direito à anistia, que é você reparar os danos causados àquelas pessoas que resistiram, e no que se refere a esse requisito, ainda timidamente, porque não foi feito a anistia plena dos militares que resistiram à ditadura militar, já que não votaram para a reserva, não recuperaram tecnicamente as patentes. E a punição àqueles que cometeram os crimes contra a humanidade. E esse foi o sentido da DPF que nós já juizamos no Supremo Tribunal Federal, quando eu tive a honra de presidir a OAB. E qual é o sentido que se dá também à questão da DPF? E eu dizia à época que o futuro da tortura tem relação direta com o futuro que nós damos aos torturadores e aqueles que cometem crimes contra a humanidade. As pessoas que cometem crimes contra a humanidade têm que ter a certeza que jamais a sua conduta será perdoada, porque senão ele continuará cometendo crimes contra a humanidade. Quer dizer, a nossa sobrevivência no hoje está na garantia de que jamais será indultado, será anistiado aqueles que cometem crimes contra a humanidade. Isso é a lei de sobrevivência da humanidade. E nós ingressamos no Supremo para dizer, olha, a própria Constituição diz que não pode ser objeto de graça, não pode ser objeto de indulto. Quem comete tortura, como é que... E não há direito adquirido contra a Constituição. Porque tinha que se punir os torturadores, aqueles que cometeram os crimes contra a humanidade, até porque o Estado negava a existência da tortura. Eu acho que o fato de nós, no Supremo, não ter punido, não ter reconhecido que a anistia não se aplicava aos torturadores, faz parte do que nós estamos acontecendo. Nós estamos vendo, de novo, apologia à tortura. Nós estamos fazendo, o presidente da República fazendo elogio, claro, a Brilhante Ustra, dizendo isso publicamente, que foi um torturador. Então, o fato de o Supremo Tribunal Federal não ter aplicado essa questão da tortura, o reconhecimento de que é um grave crime contra a humanidade, eu acho que isso faz com que as torturas continuem existindo, até com certa visibilidade, e é preciso evitar.